Oi, pessoal. Eu vou falar de algumas coisas que eu fiquei em dúvida da aula 1. Pesquisei para saber o que significava e vou trazer para vocês. Se vocês tiverem mais dúvidas a respeito dessa aula, deixa no comentário, me chama no WhatsApp, etc, né? Entre em contato comigo e a gente vê o que a gente pode fazer. Porque muitas vezes eu não tive a dúvida, mas vocês perguntando eu posso ver que eu não sabia. Então tá. O professor falou na aula, na parte de produto interno, um negócio assim, né? Ele soltou assim, ó, cosseno, acho que era cosseno, do ângulo igual a -1 é igual a 180. Soltou isso pra gente. Daí eu fiquei, quê? Daí ele tentou explicar que era o círculo trigonométrico e tudo, mas do jeito que ele explicou lá, eu não entendi muito bem, não. Daí eu fui atrás, né? Bom, então esse é o círculo trigonométrico. Eixo do x, eixo do y, tá? E aí a gente vai, o eixo do y a gente vai chamar de seno e o eixo do x de cosseno, tá? Aí a gente vai colocar os graus. Aqui é 0 grau, aqui é 90 graus, aqui é 180, aqui é 270, aqui é 360. Certo? E esse círculo trigonométrico, ele tem raio 1, tá? Isso é padrão. Ele sempre vai ter raio 1. Então, beleza. E é assim que a gente descobre como é que aquele valor tinha a ver com ângulo. Porque é assim, se você pegar um ângulo, vou pegar um ângulo aqui, o valor do ângulo de 180. 180. O seno, a gente vai olhar no eixo do seno. Quanto que vale? 0. E o cosseno? No eixo do cosseno, vale -1. Conseguem ver isso? Né? Qualquer outro ângulo aqui, pega... vamos pegar esses que são dois ângulos na mesma posição. Então, assim, pro cosseno vale 1. Para cosseno que vale 1, o ângulo pode ser tanto 0, não dividido, não. 0 ou 360, tá? Então, para o mesmo valor de cosseno, nós temos dois valores de ângulo. Para o mesmo valor de seno, que aqui no caso vai ser 0, nós temos o mesmo valor de ângulo, entenderam? Então, tanto eu tendo o valor do seno, que isso aqui é o valor do seno, cosseno de 1, cosseno de -1, como eu tendo o valor do ângulo, 180, 270, eu consigo descobrir qualquer um dos dois. Então, eu tenho o ângulo, eu quero saber que seno que é. Qual que é o seno de 270, né? Então, a gente olha aqui no círculo. O seno é esse eixo -1. E o cosseno dele é 0. Concordam que é 0? Né? O cosseno está aqui, 270 está aqui, 0, né? E assim por diante, né, gente? Enfim, foi assim que ele chegou lá no 180. Ele chegou ao -1, né? Cosseno de -1. Lá, ele tinha isso aqui. E aí ele simplesmente olhou. No eixo do cosseno, que dá -1 é 180. Então, o ângulo é 180. Por isso que ele chegou no ângulo, tá? Então, isso é muito simples, na verdade. Se a gente fizer isso na prova e tiver alguma questão dessa, a gente mata facinho. Ele complicou um pouco na hora de explicar. Mas tá. Agora a gente vai passar para a parte da parametrização. Ele fez um negócio na aula, tipo assim, que eu não entendi nada mesmo. Eu falei, da onde que ele tirou 0 mais? Por que ele está colocando 0 mais? Né? Por que não é menos? Por que não é dividido? Eu não entendi o que ele fez mesmo. Então é o seguinte, ele fez na aula um negócio assim, né? Isso aqui é um vetorzinho. Aí,
tinha um ponto aqui, né? Um ponto. Ele chamou isso aqui de 0, 0, 0. E esse vetorzinho de... Ops, fazer de rosa, né? 10, 20 e 30. Ele chamou o vetorzinho. Aí eu fui atrás de ver que era isso que ele tinha feito, né? Então é o seguinte, existe uma teoria sobre isso, né? Sobre essa parametrização de reta. Que você identifica um ponto P, X, Y e Z, identifica um ponto A, X, 0, Y0, Z0. Esse 0 identifica que pode ser qualquer valor, tá ok? Só para diferenciar aqui. Você identifica um vetor A, B, C e tem uma equação, que é isso aqui. P menos A igual a V e o parâmetro T, que a gente tanto viu. Então é o seguinte, o A é um ponto. O A é um ponto. Isso aqui é um ponto. Ponto. Isso aqui é um vetor. Tá? Beleza, o vetor a gente já até desconfia que é esse aqui, né? Ó, é o vetor. O ponto é esse aqui, né? A gente já achou o ponto aqui também. Aí a gente joga isso nessa equação. Jogando esses valores, essa galera aqui nessa equação, vai ter mais ou menos essa aparência aqui, ó. O X, o Y e o Z igual, ou menos, né? Menos. O A, X0, Y0, Z0 igual o V, A, B, C, vezes o T. Se a gente isolar isso daqui, olha só como fica. Mexer com essa equação para a gente deixar isso aqui sozinho aqui desse lado, né? A gente passa... passa isso aqui para o outro lado com o sinal trocado. Então, fica X0, Y0, Z0 mais ABC vezes T. Ok? Tá, mas por que a gente está fazendo tudo isso? Porque foi isso que ele fez aqui. A gente olha coordenada por coordenada, né? A gente não olha tudo junto, tá? Aqui, aqui, aqui. Então, eu vou separar só para vocês verem como isso vai ter a cara disso. Ó, X0 mais A vezes T. Y0 mais B vezes T. Z igual a Z0 mais C vezes T. Se a gente só olhar aqui, ó, quem que é o X0? Aqui. X0, cadê? É o A, né? Ó, X0 é o A, então vai ser 0. Então, X é igual a 0 mais... Quem que é o Azinho? É o vetor, é 10 vezes T. Olha aqui. Foi o que ele fez. Então, aquele cálculo que ele fez vem dessa fórmula aqui. É uma fórmula matemática de parametrização. Entenderam? Então, tem um motivo. Aí você só identifica o ponto do seu vetor e o vetor, as coordenadas do vetor, e monta a equação. Você só precisa identificar o A e o V. O P você sempre vai ser X, Y, Z. Tá? Deixa eu ver só se tem mais alguma coisa para eu falar. Tá. Tem, mas eu acho que eu vou deixar para um outro vídeo, porque senão vai ficar meio grande esse daqui. Mas é dessa mesma aula sobre a parametrização de curva, de círculo. Tá ok? Mas daí eu falo no próximo. Beleza? Falou!